Não, do 11 ao 24. Juízes, capítulo 6, verso 11 ao 24. Nós vamos fazer uma leitura alternada do texto. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos separou, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Não temas, não morrerás. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é paz e tem trazido paz aos nossos corações. O Senhor tem trazido paz entre nós e ti. O Senhor tem nos protegido e nos privado de muitas situações que nos tiram a paz. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem ministrado paz ao nosso coração à medida que vai aumentando a nossa fé, à medida que vai aumentando a nossa confiança no Senhor. Obrigado, Senhor, pelo agir do Senhor em nossas vidas, pelas curas que o Senhor tem operado em nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem acrescido a nossas vidas crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, pelo investimento que o Senhor tem feito em nós, pela edificação que o Senhor tem promovido na nossa família. Obrigado porque o Senhor tem operado à nossa volta e tem nos dado um lugar propício, um ambiente propício para o nosso crescimento espiritual. E nós louvamos o teu nome por isso, pela tua providência, pela tua ação, pela tua bondade operada em nossas vidas e em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Edifica-nos nessa noite através da tua palavra. Que o Senhor mova a tua mão em nossos corações.
e nos edifique na tua presença. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. O texto de Gideão, o contexto de Gideão é um contexto de guerra. Não é somente de guerra, é um contexto de opressão. O homem valente aqui está escondendo as coisas para os midianitas não pegarem. O homem valente está se desviando de qualquer conflito com esses homens que, por temporada, entravam em Israel e saqueavam tudo aquilo que podiam. No início do capítulo 6, você vai ver justamente a informação sendo passada a respeito do versículo 3 até o 5, a respeito de como esses indivíduos agiam na terra. E não eram só os midianitas, não. Diz a palavra que todos os povos vizinhos a Israel invadiam Israel. Israel era a nação fraca, que todo mundo invadia, que todo mundo achava que ia ter sucesso se fizesse uma investida contra Israel. Israel, então, vai sendo saqueada ano após ano. E diz a palavra que foi Deus quem permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque o povo tinha se desviado da presença do Senhor e tinha, então, ido pelos seus próprios caminhos. E o que nós encontramos aqui é justamente Deus chamando Gideão para que ele pudesse ser usado por Deus para abençoar a nação de Israel. E o que me chama a atenção no texto é justamente o fato de que Gideão, ao ter essa experiência com o anjo de Deus, primeiro pensava que ia morrer e ficou com medo, mas depois, então, ele faz um altar e ele coloca no altar: o Senhor é paz. É interessante nós observarmos isso, porque às vezes a gente sofre essa tentação de achar que Deus que Gideão está colocando uma característica de Deus no altar. Mas, na verdade, a expressão ali não é de alguém que conhece essa característica e coloca no altar. É a expressão da descoberta de Gideão. Gideão vivia sem paz, vivia sem tranquilidade. Gideão vivia sem essa paz que ele desejava ter. E agora ele encontra Deus. E veja que ele está na mesma situação. Ele continua tendo os midianitas para ter que lidar com eles. Ele continua tendo que ir malhar o trigo no lagar. Para quem não sabe o que é malhar, é a mesma coisa que a gente faz com as mamonas, né? Bate com a vara e vai descascando, depois arruma uma peneira, vai fazendo esse processo. E ele estava ali escondido. O que a gente observa, então, é que Gideão é um homem que, ao ter essa experiência com Deus, ele descobre uma característica de Deus. Da mesma forma que Agar, quando estava perdida no deserto, começou a chorar. E aí, então, Deus aparece para ela, aconselha ela a voltar para a casa de Abraão, e ela volta, pede perdão a Sara, mas ela descobre uma coisa: o Deus que me vê. Ela descobriu que Deus via ela, não era só Abraão, não era só Sara que era vista por Deus. Deus via ela, e isso foi extremamente forte. É o que acontece às vezes com você e comigo. Você está naquele momento de oração, com o coração aflito, e de repente Deus vem e mostra alguma coisa que você não estava percebendo, do amor que Ele tem por você, do zelo que Ele tem por você, e você tem essa experiência de descoberta, e isso quebranta você. E você tem aquele momento maravilhoso de oração. Gideão teve alguma coisa desse tipo. Ele teve uma experiência com um anjo, e ele descobre que era um anjo depois que o anjo some. E é interessante porque ele está ali conversando com uma pessoa, oferece bolos, asmos, oferece comida, mas depois ele descobre que a pessoa não era uma pessoa, era um anjo, um enviado de Deus, que veio para trazer uma palavra de Deus para a vida dele e mudar a história dele. Então eu gostaria que nós pensássemos um pouco hoje sobre descobrindo paz no meio do caos. Ele ainda tinha um caos para resolver, uma dificuldade para trabalhar, mas ele descobriu paz. E é isso que traz
a consciência dele, o equilíbrio necessário para que ele pudesse lidar com todas as questões que ele tinha de lidar dali para frente. O Senhor é paz. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é a situação de Israel. Israel passava por um momento de caos na sociedade. Como eu já disse, todos os povos invadiram Israel. Até o povo mais fraco da fronteira tinha coragem de invadir Israel. E sabe o que é que a gente observa nisso? Todas as nações achavam Israel fraca. Olhavam Israel como um povo fraco. Um povo que não tinha condições de vencê-los. Um povo que não tinha condição e não tinha estrutura para proteger os seus, para se impor diante das nações, nem as grandes, nem as pequenas. Um povo desorganizado. O exército não funcionava. As pessoas não tinham proteção. E olha que naquela época, a única função do rei era dar proteção ao povo. Você não vê nenhum canto das escrituras um rei preocupado em botar escolas. Vamos botar escolas em cada comunidade. Vamos botar hospitais em cada comunidade. Você não vê reis preocupados com isso. Porque a função do rei era só proteger o seu povo. E o povo não tinha rei. Naquela época eram juízes. E aí o que nós encontramos, então, é um povo disperso, fraco, e os inimigos de Israel, todos eles, achavam que Israel era fraca. E aí está lá, todo mundo colhendo, passou uma chuva, deu fruto, e veio os midianitas, e diz a palavra que eles vinham e eles destruíam tudo que encontrava pela frente. Eles tomavam o gado, tomavam os animais, as galinhas, não ficava ovo para ninguém comer, não ficava nada. O trigo que eles achavam, eles levavam tudo, e as pessoas ficavam passando fome. E as pessoas estavam morrendo de fome. Porque a gente tem que pensar, não era como nos nossos dias. Nos nossos dias, a gente tem uma seca aqui, vem o feijão de outro lugar. A gente passou muito tempo sem produzir feijão, não vi nenhum dia feijão faltando nos mercados. Porque o feijão vem de outro lugar. A carne aqui não está boa, vem de frigorífico de outros cantos do país. Existe uma logística, uma estrutura que faz com que você possa ser assistido. Não caiu água nessa região, mas a água vem do Rio São Francisco. E se não tiver lá, o governo dá um jeito de trazer de outro canto. Faz poços. A gente tem uma logística que nos dá essa assistência quando nós estamos passando por dificuldade. E aí cria Bolsa Família, aumenta a Bolsa Família, depois diminui, depois vai fazendo isso para distribuir dinheiro para o povo, para que o povo possa ser assistido. Naquela época não existia isso, não. O Estado estava desorganizado. E a função da liderança era só dar proteção. Cada um que se virasse. E aí um midianita vem, invade sua fazenda, toma tudo que você tem, você morre de fome. Porque os outros vizinhos também estão tudo com fome. E aí você vai observando, então, que a sociedade está completamente desorganizada. E os midianitas e todos os povos viam Israel como um povo fraco. Como mais ou menos o povo da nossa geração olha para a igreja. Toda vez que olha para a igreja como se a igreja fosse um monte de gente que não sabe nada, não sabe um ó com um copo. Gente inculta, que não sabe falar, que não sabe fazer nada. É assim que muitas vezes nós somos tratados. E não é somente o mundo que nos trata assim, porque se dividir por regiões, as regiões da região sul, o pessoal da região sul, normalmente olha para a gente como se nós fôssemos um monte de gente necessitada. Aqui só tem favelada, aqui só tem gente que não sabe ler, gente que não pode nem pagar um tratamento dentário, aqui só tem gente assim. É a percepção, às vezes, do pessoal do Sul. E aí o que nós encontramos, então, é uma percepção que faz com que aquelas pessoas tenham coragem de invadir, de atacar o povo de Israel. Mas aqui nós temos um outro tipo de percepção também. A percepção que Israel tinha de si mesmo. O anjo chega e olha para Gideão e diz: homem valente.
O homem valente não brigava por nada. O homem valente não assumia a posição que precisava assumir. Eu estou achando até que o anjo estava falando desse homem valente depois que o anjo saiu. Porque antes do anjo sair, não tem nenhuma indicação de valentia aqui de Gideão. Talvez para proteger a comida dele, depois que os midianitas passavam, o que restou de alguém que estivesse tentando roubar. Mas o que a gente encontra aqui é alguém que se percebe como alguém que não tem coragem. A nação de Israel se via como uma nação fraca. E esse é um aspecto importante que nós precisamos observar no texto. Esse povo não reagia. A reação era cavar buraco. A reação era construir caverna para tentar se proteger. A reação era fugir de alguma forma do confronto. E o que nós encontramos aqui é um povo que se vê como um povo fraco. Eu não sei se você, quando fazia escola, se tinha algum valentão na sua sala. E o cara olhava para você e via você como fraco e tratava você como fraco. Mas talvez você tenha visto alguém fazendo isso com o outro. E a pessoa vai perdendo o respeito de todo mundo da sala. Daqui a pouco até o mirim da sala tem coragem de chegar e dizer uns desaforos para você. E aí a turma de outra sala também vai lhe olhando assim, e você fica se olhando como um fracote. Outro dia eu vi um vídeo de um que era assim, um sujeito dessa altura, gordão, forte, e um carinha desse tamanho, magro, procurando e perturbando e batendo na cara. Eu disse, mas moço, que negócio é esse? Até que esse gordinho ficou com raiva, pegou o sujeito, levantou e jogou no chão. E aí depois só foi pancada e ele saiu de baixo. Garanto que nunca mais ele mexeu com esse indivíduo. Mas o que nós encontramos aqui é isso. É um povo que não tem noção do poder que tem, da capacidade que tem, da possibilidade que existe, nas habilidades que possui. Alguém que se vê como fraco. E não adianta os outros olharem para você e dizer assim, você é forte, homem valente. Se você se vê como fraco, você nunca vai ser homem valente. Você nunca vai ser forte. Você nunca vai lutar pelas coisas que você quer. Porque você precisa ter uma percepção de si, que possa fazer com que isso lhe impulsione para que você alcance sonhos, para que você alcance bênçãos que Deus tem para manifestar na sua vida. O que nós encontramos aqui é um povo que vive em crise, porque se vê como fraco para enfrentar os desafios que precisa enfrentar. Um povo fraco. Segunda coisa que nós observamos aqui a respeito da situação de Israel. Tomavam as colheitas e os animais com todas as implicações disso. Qual eram as implicações? Dificuldade para sustento da família. Essa é a primeira situação que nós observamos. Esse povo não tinha a decência de poder alimentar os filhos. E sabe por quê? Porque o inimigo via lá e tirava tudo que eles tinham. Insegurança e ansiedade entre as pessoas, afetando sua qualidade de vida e saúde mental. As pessoas começam a passar por momentos de crise e a saúde mental, física, vai se deteriorando. Problemas de saúde pública. Se o povo não está comendo, pega uma enfermidade, a dificuldade é grande para se livrar da enfermidade. Desorganização social e falta de coesão comunitária. Esse povo não tinha capacidade de se juntar. Aí Gideão, então, vem 32 mil homens para fazer a defesa da nação. Tinha 32 mil guerreiros em Israel, mas esse povo não consegue se mobilizar para defender a nação, para organizar. Perde essa capacidade de mobilização. A nação está assim. Aumento da criminalidade e da violência. Ou você acha que o pai de família vai ficar olhando os filhos morrendo de fome, enquanto o vizinho tem trigo lá? De noite, dá uma passadinha na roça do vizinho. Não tem jeito. Ou o cara vê o menino morrer, ou vai lá.
Vai atrás do vizinho, o vizinho diz, se eu te der, os meus é que vão estar passando o que tu está passando agora. É briga na certa, é confusão. E aí o que nós vamos observando? A criminalidade aumentando. Aumento da pobreza e da desigualdade social. Êxodo rural. Já que eu não posso ficar no campo, o que é que eu vou fazer? Vou para a cidade, vou para algum lugar onde eu possa ter um pouco de proteção. E aí vai lá e junta aquele monte de gente desempregada e sem ter o que fazer, nem ter o que comer. Numa cidade que também não tem o que comer. Imagina aí a situação. Banheiro público não tem para todo mundo. E a gente vai vendo aquele caos nas cidades, aglomerando gente, amontoando gente. E diz a palavra, no versículo 6, que Israel ficou debilitado. Assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então o que nós encontramos aqui é uma nação debilitada. E não se engane não, gente que não luta pelo que quer, gente que se vê como fraco para enfrentar qualquer tipo de desafio. Essas pessoas padecem muita dificuldade, porque não alcançam sonhos e projetos. E isso vai criando um estigma na alma, uma doença no coração, que vai fazendo da pessoa alguém infeliz, por mais que as pessoas em volta possam dar a ela motivos para a felicidade. Essa falta de realização pessoal vai destruindo você. O que nós encontramos aqui? Uma nação em crise, um povo debilitado, enfraquecido e se vendo como fraco para enfrentar as dificuldades. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: quais as atitudes da nação diante dessa condição? Primeira atitude, estavam com medo. O versículo 11 nos mostra isso. E olha só o que é que diz no versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Então é um povo que vive com medo. É um povo amedrontado. O que a gente encontra aqui, ainda mais, um sentimento de abandono em relação a Deus. É o que Gideão está falando aqui, quando o anjo aparece. O Senhor nos abandonou. Deus não está conosco, não. O Senhor nos deixa aqui nessa situação. Nós estamos abandonados por Deus. E o anjo dá uma palavra de ânimo para ele. Mas é esse sentimento que ele tinha em relação a Deus. E nós temos aqui alguns abandonados por Deus. Eles não se sentiam acolhidos, amados, cuidados. E eles estavam desanimados. E eu imagino que alguém que ia plantar ficava pensando assim: vou plantar e os midianitas vão chegar aqui e vão acabar com tudo que eu tenho. Vou criar esses animais aqui, como é que eu vou fazer para esconder? Porque os midianitas vão acabar com tudo. E a pessoa já criava as coisas, já plantava pensando no que é que o ladrão ia fazer, de como lidar com o ladrão. Tristeza, desespero de alguns, porque esses midianitas não vinham e só levavam as coisas. Algumas pessoas reagiam e essas pessoas iam sendo mortas. Os próprios irmãos de Gideão diz que 2 reis invadiram Israel e mataram todos os irmãos de Gideão. Homens valentes, como diz, como o filho dos deuses, alguma coisa desse tipo, que o rei, quando ele vai matar os 2 reis, eles falam a respeito desses irmãos de Gideão. Toda a família morta. Então esses indivíduos, eles não vinham somente para tirar as coisas, eles vinham e causavam dano para as pessoas que você amava, que estavam ali à sua volta. Desespero, pessimismo, resignação, falta de esperança. São essas as características que a gente vai observando nesse processo, nesse sentimento de abandono que Gideão vai desenvolvendo, ao não ver Deus agindo e dando a eles
um ambiente propício para que eles tenham tranquilidade para trabalhar e desenvolver suas vidas. Ver seus filhos crescendo, criar alguns bichos, botar nome neles, para depois você se apegar e não querer matar. Não é assim? É claro, vamos botar nome. Fica de jejum enquanto os outros vão aproveitando. Mas é isso que a gente observa aqui. Não havia essa expectativa. E por que não? Porque esse povo se sentia abandonado. E o sentimento de abandono com o sentimento de abandono vinha todas essas características na personalidade, na forma de ser daquele povo. Sentia-se impotente diante dos seus desafios. É um povo que olha para os desafios e diz assim, mas rapaz, eu não vou conseguir fazer nada disso não, então eu vou arrumar outra coisa para fazer. E vai deixando as oportunidades passarem. Por quê? Porque se sentiam impotentes. Nós não temos proteção. Nós não temos a bênção de Deus. Nós estamos aqui abandonados pelo nosso Deus. Terceira coisa que nós observamos, então. Primeiro, a situação do povo. Quais as atitudes da nação diante dessa condição? Estado de medo, sentimento de abandono e sentiam-se impotentes. Terceira lição. O que levou Gideão a crer em mudanças? Aí alguém disse, mas isso aí é fácil. Foi a presença do anjo. O anjo mudou alguma coisa na vida daquele homem. Porque antes ele vivia numa tribulação e agora ele diz, o Senhor é paz. O Senhor é paz. Ele fez uma descoberta ao ter a experiência com o anjo. E aqui nós tiramos então algumas lições. Primeiro, uma nova percepção de Deus, uma experiência espiritual. Gideão teve uma nova percepção de Deus. Eu imagino que ele nunca tinha visto um anjo na vida. Que ele nunca tinha conhecido alguém que tivesse tido uma experiência dessa. Quando ele encontra-se com o anjo, ele diz, os nossos pais nos falavam do que foi feito no Egito. Não eram experiências novas do dia a dia, de algum profeta que foi levantado, de alguma coisa que Deus foi e fez. E o relógio já está avisando aqui da hora. E o que nós encontramos aqui é Gideão. Está aqui na presença de Deus, tendo a sua experiência com Deus. E essa experiência é significativa, porque ele sai mudado daquele lugar. Os midianitas continuam vendo o povo de Israel como fraco, mas Gideão já tinha mudado a sua percepção. Se sentia protegido por Deus. Sentia que a bênção de Deus estava agora sobre a vida dele. Sentia que uma aliança com Deus agora era uma realidade. Que Deus agora iria fazer algo novo na sua vida. E é isso que Gideão faz. Tem essa percepção diferente de Deus. Talvez alguém aqui, ou talvez alguém que esteja nos assistindo, esteja precisando dessa percepção diferente. Porque essa falta de percepção de Deus faz de você alguém fraco. E se a igreja perde essa percepção, é um povo fraco, que não tem coragem de fazer nada, nem de evangelizar, nem de falar de Deus para ninguém, porque se sente como quem vai só, como quem não tem a operação do Espírito. Mas o que nós encontramos aqui é um indivíduo que descobre que Deus é paz. Isso faz toda a diferença na vida dele, porque daí para frente ele vai ser aclamado como um homem valente. Os inimigos vão tremer diante de Israel, porque Gideão e seus homens vão libertar o povo. Deus faz coisas extraordinárias através dele, mas ele precisa ter essa percepção de Deus diferenciada do povo da sua geração. E isso, como eu já tenho falado outros dias, você só adquire com oração, botando o joelho no chão e conversando com Deus, desenvolvendo vida com Deus, em oração, porque é essa percepção que nós precisamos ter. Essa percepção de Deus não nos é dada só com conversa, só com ir e voltar da igreja. Você precisa desenvolver sua vida de comunhão com Deus, porque é essa vida de comunhão com Deus que vai fazer de você a pessoa intrépida que você precisa ser para enfrentar os desafios.
Gideão teve uma experiência espiritual. E isso mudou a sua percepção de Deus. Gideão teve também uma nova percepção de si mesmo. Gideão sai daquele lugar não se vendo mais como fraco. Dali para frente, Gideão não se esconde. Quando os midianitas se arrumaram lá para invadir Israel, eles chamam os homens e dizem, vai lá de cada tribo. Chama quem estiver disposto a brigar. Que nós vamos agora botar freio nesse povo. A atitude é completamente diferente, porque ele não se via mais como fraco. Mas o povo que veio com ele se via. Qual é o primeiro teste que é feito com os homens? Foram 32 mil homens. Qual foi o primeiro teste que foi feito? Quem for tímido ou medroso, vai para casa. 22 mil homens foram embora. Eu sou tímido e medroso, vou embora agora. A percepção que tinha de si. Aí Deus olha e diz assim, tem 10 mil valentes ainda aí. Homem corajoso. Mas nós vamos ter que diminuir esse povo aí. Vamos usar outro critério agora. Vamos pegar aqui, bota o povo para beber água. Quem pegar água com a mão e levar a boca, esse daí vai junto com você. O resto, aí o povo está aprendendo a beber água com os animais, né? Desce a cabeça lá na água e vai lamber na água. E aí Deus disse, esses aí pode mandar embora, que é a maioria. E aí o que nós encontramos, então, são indivíduos que ainda têm essa percepção ruim de si. Eu não posso, não tenho coragem, não vou conseguir. E isso vai limitando essas pessoas. O que nós encontramos aqui é Gideão, um homem que foi mudado na sua percepção de Deus e na sua percepção de si mesmo. Dali para frente, Gideão olha e diz, eu sou capaz, eu posso, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer história. Esse povo não vai ficar mais desse jeito, não. Nós vamos fazer uma revolução nesse lugar. E ele sai para brigar pelas coisas que Deus tinha a realizar na vida dele. Gideão se vê de forma diferente. Isso precisa acontecer conosco também. Porque enquanto nós nos vermos como gente que não tem capacidade, como gente que não tem possibilidade, a gente não avança nunca. E você vai ficar se esquivando de algumas responsabilidades que Deus vai colocando na sua mão. Hoje, Deus me botou para pregar para as crianças lá da coisa. Esse estudo foi o que eu dei lá. Aí, quando eu comecei a contar a história de Gideão, o povo começou a ficar disperso. Eu digo, isso aqui não vai funcionar. Aí, comecei a contar caos. Aí, todo mundo fica na atenção. Eu digo, acabou a história, vamos fazer isso. Fiz uma pregação bem curtinha, encurtei tudo e fui logo para essa parte final. Na parte final, da maior atenção do mundo. Porque eles gostam da aplicação, mas não gostam de história, não. Então, a gente vai se adaptando. Agora eu vou dar uma estudadinha que a gente vai ver se faz esses cultos com mais frequência lá na escola, com as crianças. Mas esse é um aspecto interessante, porque é um desafio. Falei com Lourdes, ô Lourdes, tu vai me botar para fazer isso aí, Lourdes? Arruma alguém que tenha mais carisma para trabalhar com essas crianças. Lourdes, não, vai ser você. E eu disse, então tá bom. Lá vamos nós. Mas eu vou de novo, igual como eu fiz com a rádio. Vamos ajeitar até aprender. Passe vergonha, pode fazer, vamos aprender. Senão a gente não aprende, não desenvolve. E é passar vergonha. Porque tem lá quase 300 crianças, né? Você chega lá, não, tem umas 200 e poucas à tarde. A escola toda tem mais de 400. Mas aí tem aquele monte de criança e adolescente, jovem. E não é uma coisa que eu tenho muita habilidade para falar com gente, principalmente com um monte de descrente que fica andando para um lado e para o outro e fica disperso. Mas a questão aqui, irmãos, é que a gente precisa ir enfrentando essas coisas, senão a gente não desenvolve habilidade. Você precisa desenvolver habilidade, então você precisa começar a pregar, você precisa fazer as coisas. Deixe de ser controlado pelo medo, porque senão você não vai fazer nada na vida, porque o medo não vai deixar. Eu não sei se já aconteceu com você de subir em cima do muro alto e tentar andar.
Tem hora que a perna fica travada. Eu já subi e eu tive que descer. Porque ficava com a perna travada. Me lembro de uma vez que subi em cima de uma laje, de uma construção lá, e os meus colegas tudo pulando na areia fina. E pulava, e pulava, e pulava, e eu, quando chegava perto, travava, não conseguia de jeito nenhum. Aí, quando estava todo mundo indo embora, eu disse, não, mas pelo menos um eu vou. E pulei. Eu disse, mas moço, que negócio fácil. Podia pular de novo. Porque você vai fazendo, vai experimentando e vai se acostumando. Então, deixa de ver esses desafios com esse medo que vai lhe controlando, porque vai lhe freando, para que você possa ser usado por Deus. Gideão teve essa experiência com Deus. Isso mudou a percepção dele a respeito de Deus, de si mesmo. Ele também teve um novo propósito. Qual era o propósito de Gideão antes do anjo chegar? Esconder a comida. Era só esse o propósito. Vou colher aqui o suficiente, porque malhando trigo no lagar, devia ser um pouquinho de comida. Fazendo serviço sozinho, se você tiver muita mamona para bater, você não vai só você fazer o serviço, né? Você chama um monte de gente, principalmente se for bater, se não for na máquina, né? Pois o indivíduo está lá, é a comida pouca. E ele está ali para quê? Para fazer aquilo ali e depois esconder. Viver em função de si mesmo. Mas dessa vez que os midianitas vêm, ele não vive mais em função de si mesmo. Ele diz, nós vamos agora botar esse povo para correr. Se reuniram aquelas centenas e centenas de homens, milhares. Ele disse, esses homens aí, nós vamos ajeitar aqui para botar eles para andar. E o propósito agora mudou. Não era sobrevivência. Era agora manter o país como um país estável, para que as famílias pudessem se desenvolver, para que as pessoas pudessem criar seus animais, criar seus filhos, desenvolver-se de certa forma, para se impor diante das nações vizinhas. E o que é que ele faz? Ele tem um novo propósito. Será que não é isso que você está precisando? Um novo propósito. Para que você possa alcançar certos sonhos. Um novo propósito para fazer você sair de dentro de casa. Para fazer você andar um pouco mais. Visitar, talvez. Evangelizar algumas pessoas. Um novo propósito que faça você orar mais. Ler mais a Bíblia. Meditar na palavra. Desenvolver a sua espiritualidade. Um novo propósito que faça você investir um pouco mais de tempo nas coisas do reino de Deus, para que você possa fazer alguma coisa que possa marcar vidas, ajudar pessoas. Um novo propósito. É assim que Gideão sai daquele lugar. E isso muda a história da vida de Gideão. Será que você não está querendo ter uma história mudada também? Deus quer mudar a sua história. Então, sai daqui com esse propósito de ser uma diferença aonde você for. De ter uma espiritualidade de referência para onde você for. De ser uma bênção para a vida das pessoas. E Deus vai operar poderosamente na sua vida. Por último, a decisão de enfrentar o desafio. Foi assim que Gideão saiu dali. A decisão. Ele tomou uma decisão. Daquele dia em diante, os midianitas e os povos da terra, das terras vizinhas, não iriam mais invadir Israel sem que ele fizesse alguma coisa para impedir. Ele tomou uma decisão que você precisa tomar também. Enfrentar desafios. Se você não enfrentar desafios, você nunca na vida vai fazer nada. E às vezes são desafios pequenos. Você vai enfrentando e vai aumentando o nível de dificuldade. Mas você já está um pouco calejado de um, então você vai e faz outro. Desafios, irmãos, todo mundo tem. E eu falava com os estudantes lá da escola hoje. Você tem um desafio de passar na prova. Não adianta ficar na internet o tempo todo. Não adianta ficar no WhatsApp. Fugir para o joguinho. Porque você vai jogar e depois a prova está lá para você fazer. E o desafio é assim. Olha a questão de Golias. Ele estava lá todos os dias, por 40 dias. Fingir que ele não estava, não adiantava.
Como eu falei antes, os valentões das salas, olha para você e começa a implicar com você. Não adianta você fingir que o valentão não está falando nada com você. Porque na hora que ele disser assim, lá fora eu te pego, você vai tremer nas bases para sair de dentro dessa escola. Vai se segurar na saia da professora. Não era assim? Era assim. Mas você tinha que vencer o desafio, porque a menos que você enfrentasse o valentão, ainda que você apanhasse, se você enfrentar, ele vai dizer assim, eu vou bater, mas eu vou ter uma briga boa, então é melhor eu ficar quieto. Vou atrás de outro fracote para perturbar. Enfrentar o desafio. Muitas vezes nós perdemos bênçãos porque nós não enfrentamos os nossos desafios. Então enfrente o seu. Eu não sei qual é, mas você tem desafios para enfrentar. Então enfrente com a cara e a coragem. Enfrente como um guerreiro enfrenta. Como uma guerreira. Não é como um covarde medroso que está enfrentando, mas todo mundo está percebendo que está com medo. Eu não sei se você já tentou enfrentar um cachorro com medo, querendo correr. Ele sente o cheiro e aí a sua atitude não faz nada. Mas na hora que você enfrenta, ele vai sentir o cheiro, que a briga vai ser feia. Vai correr longe de você. Então você precisa ter essa coragem, essa determinação. Enfrente os seus desafios no nome de Jesus. Se levante e lute. Deixa de abandonar sonhos por causa de medo, de covardia, de timidez. Você tem que se levantar e alcançar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Porque Deus tem coisas a realizar na sua vida. E não adianta você dizer que está numa certa idade, não. Porque eu já estou com 50 anos. E daqui a pouco eu vou estar com 60. E Deus vai ter coisas para realizar na minha vida. Enquanto eu estiver vivo, Ele vai fazer coisas através de mim. E eu quero é crescer na graça e na coragem para continuar fazendo o que Ele determinou que eu fizesse. E é assim com você também. Você está vivo nessa terra. Não é para viver alojado dentro de casa ou fugindo das lutas do dia a dia. Se levante e vá fazer o que você precisa fazer, para que você alcance seus sonhos, para que você desenvolva projetos, para que você marque a história desse povoado. Você é capaz, só precisa de coragem. Então, enfrente os seus desafios e alcance as bênçãos que Deus tem para ministrar na sua vida e através da sua. É o que nós encontramos aqui em Gideão. Ele saiu daquele dia diferente, porque ele teve uma experiência com Deus. E você vai ter uma experiência com Deus poderosa hoje, através da palavra que Ele já ministrou ao seu coração. Saia daqui diferente, porque o Senhor é paz na tua vida, para dar paz no meio da guerra e das lutas que você vai ter que travar para alcançar as bênçãos que Deus tem a ministrar na sua vida. Amém, irmãos? Então levante e lute, em nome de Jesus. Nós vamos ter um momento de oração.